Desça à casa do oleiro. Ele quer restaurar você. Ele quer lhe refazer. Desça à presença de Deus. Ele quer libertar você. Ele vai salvar você. Para tudo isso acontecer, você tem que descer à casa do oleiro. Você tem que descer à presença de Deus. Amém? Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Zaqueu, o publicano, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. A palavra aqui do Senhor está nos relatando que o Zaqueu, esse homem chamado Zaqueu, ele tinha um desejo no coração dele de ver, de conhecer quem era Jesus. Certamente ele ouviu falar muito do Senhor Jesus. E isso foi o que gerou o desejo no coração dele. Isso foi o que gerou aquela vontade de ver quem era Jesus e de conhecer quem era o Senhor Jesus. E a Bíblia fala no versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então a palavra do Senhor vai e fala que ele fica sabendo que o Senhor Jesus, que ele sobe em cima de uma figueira brava para ver o Senhor Jesus. Ele tinha ouvido falar da fama do Senhor Jesus. E isso gerou o desejo no coração dele de vê-lo e de conhecê-lo. E ele não mediu esforços de forma nenhuma, de momento algum, para ver o Senhor Jesus. Ele não olhou o que ele ia enfrentar para ver o Senhor Jesus. Ele não olhou o que ele ia ter que subir para ter que ver o Senhor Jesus. A Bíblia fala que ele sobe em cima de uma figueira brava para vê-lo passar por aquele lugar. Ele fica sabendo certamente que o Senhor Jesus ia passar por aquele lugar. E ele vai ter a ideia de subir na figueira brava. Subir lá para ver aquele a quem o coração dele estava desejando ver a presença dele. Então o que a gente aprende aqui é que não há limites. Quando eu e você queremos o Senhor Jesus, quando queremos segui-lo, quando queremos servi-lo, quando queremos agradá-los, nada nem ninguém impede. A Bíblia diz que uma multidão era grande, isso impossibilitava de Zaqueu se aproximar de Jesus. A Bíblia fala que ele era de pequena estatura, ele era um homem pequeno, baixinho. E a Bíblia fala que a multidão o impedia de chegar até o Senhor Jesus. Mas ele não se entregou àquele empecilho, não. Imediatamente ele vai ter a ideia: vou subir ali, porque eu subindo ali eu fico mais alto do que todos e vai dar para mim ver aquele que vai passar por ali. Ele diz no versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque por ser ele de pequena estatura, ele era pequenino. Mas ele não desistiu. É assim quando eu e você queremos ter vida com Deus. É assim quando eu e você, quando qualquer pessoa quer se chegar a Deus. Não há empecilho, nada nem ninguém impede. O tamanho pequeno ou grande não impede de chegar até a Deus. Nada nem ninguém impede quando você quer se aproximar de Deus. A estatura dele, o tamanho dele impedia dele chegar até Jesus. Mas imediatamente ele vai e busca uma outra alternativa para se chegar até Jesus, para se aproximar de Jesus, para conhecer aquele a quem ele ouvia tanto falar que era o Senhor Jesus. E ele vai e sobe. No 4, versículo 4, a palavra diz: então correndo adiante, subiu a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Entendeu? Ele não mediu esforços, não. Nada impediu dele
se aproximar de Jesus. Teve empecilhos? Teve, mas ele não se deu por vencido, não. Ele não se entregou ao primeiro empecilho, não, que era a pequena estatura dele. Segundo, que era a multidão que impedia dele chegar até Jesus. Mas ele queria conhecer Jesus. Ele queria se aproximar do Senhor Jesus. Imediatamente ele vai e procura uma outra alternativa para chegar até o Senhor Jesus. Encontrou na figueira brava, subiu até lá para ver quando ele passar. Não há empecilho para você se chegar a Deus. Não há empecilho para você se aproximar de Deus. Não há empecilho, a não ser que você não queira se chegar a Ele. A não ser que você não queira se aproximar a Ele. A não ser que você não queira ter vida com Ele. O empecilho quem faz sou eu e é você. Quando você quer, você consegue. Quando você quer, você fica firme na fé, de pé. Você fica quando você quer. Mas também quando eu não quero, quando você não quer, ninguém faz. Entendeu? Aqui ele teve vários empecilhos que o impedia de se aproximar de Jesus. Ele queria conhecer. Ele queria o Senhor Jesus. E houve empecilhos. Houve empecilhos, mas ele não se entregou. Aprendemos com isso. Não se entrega diante a esses empecilhos que quer impedir o teu avanço diante de Deus. Não se entregue diante desses empecilhos que querem arrancar a tua fé, a tua confiança, a tua esperança em Deus. Não se entregue a esses empecilhos, lute. Busque outras alternativas para você se aproximar de Deus, mas não ceda para a multidão, mas não ceda para a situação, mas não ceda para esse problema que não quer que você se aproxime de Deus, que quer te levar para mais longe, para mais distante de Deus. Se aproxime dele, ele vai te dar outra alternativa. Procure outra alternativa de você estar em Deus, de você se aproximar a Deus. A palavra do Senhor diz no versículo 6, no 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Entendeu? Ele subiu até a figueira brava para ver o Senhor Jesus. E ele sabe de tudo, sabe de todas as coisas. O Senhor Jesus, ao passar por aquele lugar, imediatamente pôs os olhos sobre Zaqueu lá pendurado, em cima daquela figueira brava. E quando ele vê Zaqueu, o Senhor Jesus sabia do coração dele, do intuito do coração dele, sabia a vida daquele homem, de tudo, todas as coisas ele sabe.
nesse momento, desça depressa. Ele quer entrar na casa. Ele quer entrar em você e fazer morada em você. Mas desça. Se humilhe na presença dele. Reconheça que não é nada, que não faz nada. Desça. Esse descer, se humilhar diante dele para que ele possa entrar. O se humilhar é reconhecer que não é nada, que não tem nada. E quando nos humilhamos na presença dele, reconhecemos que não passamos de pó e cinza. Ele desce e enche a casa da presença dele, e enche a casa da glória dele. Mas é necessário você descer, é necessário você descer para que ele entre em você. A palavra do Senhor diz no versículo 10, no versículo 5, no 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele não mediu esforço, subiu, e quando ele escuta a voz do Todo-Poderoso, daquele que é grande, daquele que é forte, quando ele escuta a voz de Jesus, ele desceu com pressa, depressa, não mediu esforços, não ficou pensando, ele escutou a voz e desceu, porque ele sabia o que ele precisava. A alma dele gritava pela presença de Jesus, o coração dele ardia pela presença de Jesus. Ele sabia das necessidades da vida dele, que só Jesus entrando na casa para suprir aquela necessidade, entendeu? Assim como o dono, quando entra dentro da sua casa, o dono da casa entra naquela casa e olha, tá faltando algo na sala, tá faltando algo na cozinha, está faltando, isso aqui tá desarrumado, vou arrumar a casa. Ele sabia que era necessário Jesus entrar na casa para arrumar a casa. Ele sabia. E a Bíblia fala, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele desceu, desça até a presença de Deus com alegria. Recebe essa presença com alegria, porque você não tem nada a perder quando você recebe a presença de Deus. Isso gera alegria em você, gera força, gera ânimo, forças para lutar, para batalhar, para insistir, não para desistir. A Bíblia diz no 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. As pessoas ali, quando viram o Senhor Jesus entrar na casa de Zaqueu, ficaram olhando e falaram, nossa, ficaram murmurando. Aqueles que se sentem melhor do que os outros, mais santos do que os outros. Você sabe do que eu estou falando? Tem sim muitos assim. Compreende? Sim ou não? Então, essas pessoas viram Jesus entrar naquela casa, mas eles não compreendiam. Jesus deu a ordem, desça depressa, porque me convém estar na sua casa. Quando a gente desce, quando a gente se humilha, se descer, se humilhar, quando a gente se humilha na presença de Deus, ele entra, porque ele quer que a gente se esvazie de nós mesmos, mas que esteja cheio dele. Entendeu? Essas pessoas não reconheciam, não sabem o que é isso. Não sabe o que é se humilhar diante de Deus, só sabe criticar, só sabe julgar, apontar. Imediatamente ficaram falando que Jesus entrou na casa de um pecador. Lógico que ele entra sim na casa do pecador para restaurar, para mudar, para salvar o que está perdido. Lógico que é necessário o dono da casa entrar para colocar a casa no lugar. O que está fora do lugar, colocar no lugar. O que está fora, a casa está bagunçada, o dono da casa entra e coloca no lugar. Coloca a casa em ordem. Para isso acontecer, ele tem que entrar. É necessário descer para que Jesus entre na casa, para mudar, para transformar, para salvar, entendeu? Para restaurar. A palavra de Deus fala no versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Escuta isso. Zaqueu escuta a voz de Jesus. Zaqueu tinha o desejo no coração de conhecer Jesus, sim ou não?
Sim, você entendeu isso na palavra, né? Então, ele vai, não mede esforços para se aproximar desse que o coração ardia pela presença dele. Ele não mediu esforços. Vimos no começo, a multidão impedia. A multidão impediu dele se aproximar de Jesus, sim ou não? O tamanho dele impediu de se aproximar de Jesus, sim ou não? Sim. Ele resolve subir até a figueira brava. Vou subir até ali. Ali eu vou ver ele. Eu subindo até ali, eu vou ver ele passar. Jesus sabia do desejo no coração dele. E Jesus coloca os olhos nele e fala: desça depressa. Hoje me convém entrar na tua casa. Ele imediatamente fez o quê? Desceu. Desceu e Jesus entrou. Não foi isso que Jesus falou? Desça que eu entro. Se humilhe que eu vou entrar. Entendeu? Você está entendendo a palavra, sim ou não? Quando Jesus entrou e ele fez tudo direitinho. Jesus falou, desça, ele desceu depressa, não perdeu tempo, desceu depressa, Jesus entrou na casa, vieram criticar. E quando ele desce, Jesus entra. E quando Jesus entra, a restauração na casa, a mudança na casa, porque o dono da casa, quando entra na casa, coloca tudo que está fora no lugar, coloca no lugar. Aquilo que está faltando, o dono da casa suple a necessidade. Estava faltando algo em Zaqueu, estava faltando alguma coisa naquela casa que era a vida de Zaqueu. O dono da casa, que é Jesus, quando entrou, colocou tudo no lugar. Bebê, a mudança de caráter do homem. Esse homem cobrava impostos altíssimos. E ele, quando Jesus entra na vida dele, ele reconhece que o que ele fazia era errado. Ele reconheceu que o que ele estava fazendo era errado. E ele vai e decide devolver tudo aquilo que ele tinha tomado através dos impostos. Lê de novo. Escuta de novo no versículo 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele reconheceu o quê? Esse homem era o quê? Fala no começo da palavra, era rico. E quando Jesus entrou na vida dele, Jesus não falou? Me convém entrar na tua casa. E quando Jesus entrou na vida dele, esse homem foi transformado. O desapego ao dinheiro, entendeu? O desapego ao bem material, na mesma hora ele falou: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Esse homem era rico. O primeiro sinal de que uma pessoa tem Deus na vida dela é quando ela não tem apego a nada material. Entendeu? Foi o primeiro sinal que Jesus tinha entrado na vida dele. Foi o desapego às coisas materiais. Veja, quando Jesus entra, a mudança, a transformação, sim. Entendeu, sim ou não? Ele vai e toma a primeira atitude. Zaqueu, ele toma a primeira atitude. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Qual é a pessoa que é rico e tem coragem de fazer isso? Se tiver 50 mil reais, juntando tudo que ele possui, ao que ele tem na conta, em casas, em carro e tudo, qual é o rico que tem coragem de fazer isso se ele verdadeiramente não tiver um encontro com Jesus? Qual é a pessoa que tem coragem de fazer isso se não tiver verdadeiramente um encontro com Jesus? Dá metade do que possui para os pobres, para aquele que não tem aonde morar, para aquele que não tem o que comer, o que vestir, o que calçar. Quem é esse? Nenhum. Se não tiver um verdadeiro encontro com Jesus, não faz. Então esse foi o primeiro passo. Ele sentiu o desejo no coração de se desapegar das coisas materiais e doar para quem não tinha. O segundo passo, ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Segundo passo, Senhor, se em alguma coisa eu cobrei demais a alguém, eu vou restituir, eu vou
mudança de caráter. Mudança de caráter. O primeiro passo quando eu e você temos um encontro com Jesus. Entendeu? Ele diz no versículo 9. Então Jesus disse, escuta bem a resposta, a palavra de Jesus para a atitude daquele homem. Olha bem quando você tem encontro verdadeiro com Jesus. Quando você desce, Jesus entra e a casa é transformada, a casa é mudada, a casa é restaurada. Olha bem no 9. Então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Por que houve salvação naquela casa? Porque ele sentiu o desejo no coração de conhecer Jesus, de ter um encontro com Jesus. Você está entendendo a palavra sim ou não? De ter um encontro com Jesus, e ele quis encontrar Jesus, quis ir até Jesus, teve os impedimentos, ele não se deu por vencido, ele insistiu, se esse caminho não me leva até Jesus, eu vou por esse. Se por esse não leva, vou subir nesse, mas eu vou me encontrar com Jesus, mas eu vou buscar a presença de Deus. E quando ele vai buscar Jesus, diz, desça, se humilhe, porque me convém entrar aí, porque eu quero fazer morada aí. A mesma coisa ele fala pra você, me busca, me adora, desce até a minha presença, porque me convém entrar em você e fazer morada. Vai haver transformação de caráter, vai haver mudança de vida, vai haver transformação aí, vai haver libertação aí, mas desça até a presença de Deus. A palavra do Senhor fala no 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é o Filho do Homem? Jesus. O que ele veio fazer? Veio buscar e salvar aquele que está perdido, aquela que está perdida. Você entendeu sim ou não? Então não olha para a situação, para de olhar para a tua vida. Pastor, eu me prostituo, eu estou mentindo, eu estou roubando, eu estou fofocando, eu estou traindo, eu matei, eu fiz isso, eu faço isso. Se arrependa dessa presença de Deus, ele vai entrar em você, e o mal que te leva a fazer todas essas coisas que desagradam a Deus, ele vai te libertar de todo esse mal, vai entrar em você, vai fazer morada em você, e você vai vencer, e você será salvo, restaurado, liberta de todo mal. Mas dessa presença de Deus, para de olhar com o que estão falando, para de apontar com o que estão falando. É você mesmo que matou, você que se prostituiu ou se prostitui, é você mesmo que mentiu, que mente, que fofocou. Não importa a tua posição, o que você está fazendo, o que importa é que você se arrependa dessa presença de Deus através do arrependimento, e ele vai entrar em você, e você vai ficar livre, vai ficar liberto, e vai ser restaurado, vai ser mudado em nome de Jesus. Mas é necessário você descer a presença de Deus, descer a casa do oleiro, amém? Ele disse, então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando você desce a presença de Deus, quando você se humilha, quando você quer Deus, quando você quer a presença de Deus, e você desce, ele entra, a salvação na casa, você será salvo, você será salvo, a casa será salva. Acredita sim ou não? Palavras de Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É você mesmo que está aí. Que Jesus quer é você. É para isso que ele deu a vida dele naquela cruz. Foi por você. Foi para você. Para te resgatar. Para te buscar. Para te libertar. A palavra do Senhor fala aqui. No livro de Lucas. Aqui no livro de Lucas, vou encontrar agora para você. Lucas 5, 29. Olha o que a palavra do Senhor fala. Jesus come com pecadores. Escute.
Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Escuta bem. Os discípulos de Jesus, né? Levi oferece um banquete na casa dele. Estava ali, ó, comendo. Os discípulos de Jesus, estavam os fariseus, os escribas. Fariseus e escribas são aquelas pessoas, na época de Jesus, eram os pastores, como tem hoje em dia, os crentes, como tem hoje em dia, que se julgam porque tá com a calça, entendeu? Porque só usa calça. Outros porque só usa saia e se julgam mais santos do que o outro, do que aquele que tá. A que usa só saia se julga mais santa do que a que usa short ou que usa calça. Entendeu? Sabe esses fariseus de hoje em dia? Não todos, tem uns que respeita, mas tem uns que é só misericórdia de Deus. É o mesmo espírito que estava nesses fariseus da época de Jesus, que olhava para o Senhor Jesus e apontava, porque o Senhor Jesus comia, porque o Senhor Jesus vivia com pessoas que ainda não conheciam Deus, que não conheciam a palavra de Deus e criticavam o Senhor Jesus por causa disso. E a palavra do Senhor fala no versículo 31, respondeu-lhe Jesus, veja bem, foi convidado para um almoço, um banquete foi dado para Jesus, para os discípulos, estava lá no meio, os fariseus e os escribas. E eles vão e olham e dizem, por que comeis com os pecadores? Pecadores aqui eles estavam se referindo a pessoas que ainda não tinham intimidade com Deus, que ainda não tinham entregado a vida para Deus, que ainda não conhecia Deus, entendeu? E esses que estavam acusando a Jesus e aos discípulos que estavam comendo com os pecadores, eram pessoas que se diziam de Deus, como você hoje sabe bem o que é isso que eu estou falando. No 31 diz, respondeu Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim, os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus falou assim, respondeu para eles assim. Eles disseram, por que comeis com os pecadores? Jesus vai e responde, os sãos, que são aquelas pessoas, né? Ele quis dizer, os que são santos, né? Ele diz, aí quando ele fala no 32, não vim chamar, ele diz, respondeu Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem é que precisa do médico? Quando você não está sentindo nada, você vai à procura do médico? Não, né? Só vai à procura do médico quando está o quê? Doente. É assim ou não é? A mesma coisa é a pessoa quando procura Jesus. A mesma coisa é quando a presença de Deus chega até aquela casa, sendo que é representada por aquele corpo humano. Entendeu? Eles disseram, condenaram Jesus porque Jesus estava comendo com pecadores, com pessoas que não tinham ainda vida com Deus. E Jesus vai e fala, os sãos não precisam do médico. Quem está bem não precisa de médico. Quem precisa de médico é os doentes. Jesus quis dizer que ele tinha sim que se envolver com as pessoas que não conheciam Deus, envolver assim no interesse de ganhar aquelas almas para Deus. Porque como é que você vai ganhar a alma do esposo? Como você vai ganhar a alma do vizinho? Como você vai evangelizar as pessoas que não conhecem a Deus se você não conversar com elas, não se envolver com elas? Claro que o interesse tem que ser em ganhar a alma delas para Deus, em levar a alma delas para Deus, em falar de Deus para elas. Entendeu? E como é que o doente, como que a pessoa vai se aproximar de Deus? Entendeu? Se não tiver alguém para levar até Deus. Foi o que ele falou. Os sãos não precisam de médico. Quem está bem não vai até o médico, não precisa de atendimento de médico. E sim, os doentes. Ele quis dizer aqui que quem precisava de Deus era aquelas pessoas que realmente não conheciam a Deus ainda.
Ele quis dizer para aqueles fariseus que era necessário Jesus estar ali naquele meio com pecadores, como eles falaram aqui, para Jesus pregar, falar de Deus para essas pessoas, porque como a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não forem enviados? Como vão crer naquele em quem nunca ouviram falar? E como vamos falar de Jesus? Como vamos falar do amor de Deus para as pessoas se você não pregar, não for até elas? Tem como você evangelizar alguém sem você chegar até ela, seja por meio de um vídeo, seja por meio da sua presença até ela? Você lança a palavra para ela, ali em seguida, posso orar por você? Ali você toca nela através da oração, Deus toca nela através da oração. Você coloca suas mãos sobre ela e pede presença de Deus sobre a vida dela. A presença de Deus desce e o mal que escraviza ela, o mal que está acorrentando ela, ele é larga a vida dela. E ela é liberta. E os olhos dela espiritual se começam a enxergar aquilo que ela não via. Ele diz no 32, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Entendeu? Então você que se encontra aí e você se sente pecador e você se sente, não sou digno de ir à presença de Deus. Talvez por alguma palavra que alguém um dia falou, talvez sem perceber, sem notar, falou algo para você que isso lhe entristeceu a sair da presença de Deus, lhe entristeceu a você não procurar a Deus porque você se sente pecador. Eu quero dizer a você que é por você mesmo, é a você mesmo que Jesus quer, é a você mesmo que Jesus procura. Então somente faça igual Zaqueu, desça a presença dele, busque a presença dele, ele não vai te rejeitar não, foi por você mesmo, é você mesmo que Deus quer. Não se preocupa não com o que você faz, venha, te preocupa se preocupe só em até ele. E deixa que ele vai te libertar da prostituição. Deixa que ele vai te libertar do roubo. Deixa que ele vai te libertar desse mal que te usa pra matar, pra se prostituir, pra fofocar, pra mentir. Deixa que ele vai te libertar desse mal que te leva a assistir pornografia. Deixa que ele vai te libertar de todo esse vício. Mas vai pra Jesus. Mas venha pra luz. Saia do escuro e vá pra luz. Procure a Jesus. Que esse peso que está sobre você caia por terra hoje, agora. Esse peso do pecado, esse peso que está sobre você que te impede. Ah, porque eu minto, porque eu fiz isso. Deus não vai me querer, Deus não me ama, Deus não vai me aceitar. Não, você vai para Deus e Ele que te limpa, e Ele que te toca, e Ele que limpa a casa. Mas para limpar a casa é necessário Ele entrar, e para Ele entrar é necessário você descer, você reconhecer que não é nada, que não faz nada, reconhecer que depende dEle. Aí Ele entra na casa e coloca tudo que está fora no lugar, Ele coloca no lugar, amém? Então foi por você. O médico, ninguém vai ao médico se não estiver doente, é assim ou não é? A mesma coisa é Jesus. Ele veio, respondeu Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus disse, aqueles que já conhecem a Deus, já estão libertos, eles têm que ter vida de oração, vida de jejum, leitura da palavra, vida de consagração, já estão limpos. Mas eu vim para os perdidos, para aqueles que ainda não conhecem. Entendeu? Então fica em paz. Fica em paz através dessas palavras de Jesus para a tua vida. Não é a minha opinião para você não, está escrito na Bíblia. Você pode abrir a sua, Lucas 5, a partir do versículo 29, para você entender tudo isso que eu li. Amém? E depois você lê lá em Zaqueu, na história de Zaqueu, Lucas 19. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Neste dia de hoje, tempo e ano da sua vida. Amém? Fiquem todos na paz e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém?